Daí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre grandezas físicas. A gente vai relembrar, né, é uma aula da revisão, então vocês já viram isso. A gente vai lembrar o que é uma grandeza física, quais são os tipos de grandezas físicas que a gente tem, né, o que caracteriza esses tipos de grandezas. Então a primeira coisa que a gente pode, começar a conversar aqui é o que é uma grandeza física. Como é que a gente pode definir, né, grandezas físicas? Se a gente pensar de certa forma, as grandezas físicas são tudo aquilo que pode ser medido. O que significa isso, tudo que pode ser medido? Tudo aquilo que a gente pode atribuir um valor numérico. Então, por exemplo, se eu quiser medir o intervalo de tempo, pego um cronômetro e meço ali. Então eu vou ter 10 segundos, 2 horas, 20 horas e por aí vai. Agora, por exemplo, se eu quiser saber a distância que eu percorri, ou se eu quiser saber o comprimento de alguma coisa, basta que eu tenha algum dispositivo para medir isso e eu vou obter também um valor numérico, por exemplo, 20 metros, 2 quilômetros e por aí vai. Então, essas coisas são chamadas de grandezas físicas, são aquilo que a gente pode medir, atribuir um valor numérico. Por exemplo, se eu quisesse medir a tristeza de alguém, não tem como, ou a alegria, não tem como eu atribuir um valor numérico porque porque a gente chama de tristeza ou alegria de uma pessoa. Não é possível fazer isso. Então isso não são, grandezas físicas. Grandezas físicas, então a gente pode entender dessa forma, como tudo aquilo que pode ser medido. E o que significa ser medido? Que eu posso atribuir um valor numérico para aquilo. Então a gente pode definir grandezas físicas dessa forma. Agora a gente tem os tipos de grandezas físicas. A gente vai começar discutindo uma, para vocês relembrarem, as grandezas escalares. Então, o que são grandezas escalares? Grandezas escalares são aquelas nas quais é necessário apenas um número para eu caracterizar essa grandeza. Por exemplo, o tempo. 10 segundos, 1 hora, 20 horas. Claro que aí eu tenho a unidade, que é segundo, minuto ou hora. Mas apenas esse valor numérico e a unidade já são necessárias para eu caracterizar essa grandeza que eu estou chamando de tempo. Então não preciso de mais nenhuma outra informação. Então outra grandeza também é a distância, por exemplo. Então, ou a energia. Por exemplo, se eu quiser saber a energia de um sistema, basta eu informar preciso apenas saber o valor numérico daquilo. Basta um número, aquilo já caracteriza a energia do sistema. Então, esses são chamados de grandezas escalares. Não precisa de nenhuma outra informação além desse valor numérico. Tá? Então, por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Outra grandeza que eu falei para vocês, a energia também é uma grandeza escalar. Temperatura também é uma grandeza escalar. E a gente tem várias outras grandezas escalares. Portanto, não é decorar elas, é apenas saber o que são as grandezas escalares. Deve se perguntar, se deparar, por exemplo, será que eu preciso algo além de um número, um valor numérico, para eu caracterizar essa grandeza, por exemplo, o tempo? Eu preciso saber apenas, se eu informar apenas o número ali, o valor numérico e a unidade, tá tudo certo. 10 segundos, 1 hora e por aí vai. Energia é a mesma coisa, 10 joules, 20 joules e por aí vai. E temperatura também. Então isso são grandezas escalares. Agora a gente tem outro tipo de grandezas, que são as grandezas vetoriais. Então são as grandezas vetoriais. Como o próprio nome sugere, essas grandezas, elas estão... A gente tem que lembrar um pouquinho do que são vetores.
vetor a gente utiliza, né, uma notação que a gente utiliza, né, por exemplo, bastante na física, e vocês já viram isso, mas só para relembrar, né, por exemplo, então, o que seria uma grandeza vetorial? Então, por exemplo, pensar na velocidade. Será que a velocidade é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Se eu informar apenas o número da velocidade, 10 metros por segundo, será que isso está completa? Só isso é necessário? Na verdade, não. Né? A gente tem que, por exemplo, o corpo está se movendo numa certa direção e de um sentido para o outro. Então, eu preciso dessas outras, informar esses outros elementos, né? A direção e o sentido. E é justamente isso que a gente tem, né, nas grandezas vetoriais. Além desse valor numérico, que daí a gente chama de módulo, a gente tem o sentido e a direção. Né? São outras coisas que a gente precisa informar para essa grandeza estar caracterizada, né, de forma completa. Assim. Então, por exemplo, a velocidade, a gente tem que o corpo está se movendo numa direção ou num sentido. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma bola. Se eu pegar uma bola aqui, eu vou desenhar, né, que vocês já viram, a gente tem que colocar o sistema de referência. Eu vou fazer o sistema de referência dessa forma, o eixo X aqui, a bola está se movendo para cá com uma certa velocidade. Certo? Bem, então, né, vamos imaginar que essa velocidade dessa bola é, sei, 4 metros por segundo. Tá? Ok, formei o módulo, né, dessa grandeza. Agora a gente tem que informar também a direção e o sentido. Qual que é a direção aqui? Se eu imaginar que o meu sistema de referência está aqui, a direção é horizontal. Então o corpo está se movendo na horizontal. Por exemplo, se eu pensasse nessa caneta, se eu derrubasse ela aqui em direção ao chão, né? Qual que é a direção do movimento? É na vertical. Então, a direção a gente tem que informar, né? Nas grandezas vetoriais a gente tem esse elemento que a gente chama de direção. Agora tem o sentido. Por exemplo, aqui a bola está se movendo da esquerda para a direita. Se eu pensar aqui no eixo de referência, os valores positivos, né? Então é como se ela estivesse andando em direção no sentido positivo do eixo X. Então, a gente precisa informar esses outros elementos no caso da velocidade. Então, ela se caracteriza como uma grandeza vetorial. Isso também explica o porquê da velocidade poder ser negativa. Né? Que sentido tem isso, a velocidade ser negativa? Isso significa, por exemplo, se a velocidade fosse negativa, que essa minha bola aqui, ela está se movendo nesse sentido. Né? Ou seja, da direita para a esquerda, no sentido negativo do eixo positivo, do eixo X, né, que eu adotei como referência ali. Então, nesse caso, né, a minha velocidade vai ser negativa. Então, vocês veem a importância desses outros elementos no caso da velocidade. Outra grandeza vetorial que funciona da mesma forma é a força. Se eu pensar então aqui, que eu vou aplicar uma força nessa bola nesse sentido e nessa direção. Tá? Ok. Então, da mesma forma, né, eu tenho o valor numérico dessa força, vamos imaginar 5 newtons. Tá? Aí eu tenho agora a direção, está sendo aplicada essa força na horizontal, e o sentido que essa força está aplicada é da esquerda para a direita, no sentido positivo do eixo X. Certo? Então, isso também, a força também então, se caracteriza como uma grandeza vetorial, porque eu preciso informar esses outros elementos, né? Além do módulo, que é o valor numérico, eu preciso informar o sentido e a direção. E a gente utiliza, né, vocês lembram, essa flechinha aqui em cima da grandeza para denotar que ela é uma grandeza vetorial. Então, a gente viu aqui, então, a gente tem alguns exemplos de grandezas vetoriais. A gente viu a velocidade, a aceleração, também é uma grandeza vetorial. A força,
e várias outras, né, que a gente tem dentro da física. Mas então vocês não precisam decorar todas as grandezas, se elas são escalares ou vetoriais, vocês precisam saber o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Então, quando vocês se depararem com uma grandeza, vocês vão saber identificar ela. Por exemplo, se eu preciso algo além do valor numérico, informar outras coisas, é uma grandeza vetorial. Se eu não precisa, então é uma grandeza escalar, certo? Então, espero que tenha ficado claro, pessoal, que vocês refrescarem, né, que tenha servido para vocês lembrarem algumas coisas, né, refrescar a memória. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.